Olá, tudo bem? Nós vamos iniciar mais um estudo da nossa revista Compromisso. Hoje a nossa lição será a lição 9. A visão dos remidos e do juízo. Nós vamos estudar hoje na lição 9 o capítulo 14 do livro de Apocalipse. Objetivos gerais da nossa lição. Conhecer a visão de João sobre os remidos e o juízo. Segundo objetivo, compreender o significado dos juízos de Deus anunciado pelos anjos. Objetivos específicos. 1. Descrever a visão recebida de João e seu significado. 2. Escrever um princípio que possa trazer-lhe paz em meio à iniquidade e ao tumulto que cobrirá o mundo antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, nós temos visto, tantas calamidades, nós temos isso nos noticiários que o mundo ele passa por constantes ameaças, e ele caminha para um caos. Então, nós vemos ameaças climáticas, nós temos ameaças de guerras com armas nucleares, guerras de armas biológicas, ataques terroristas. Nós percebemos tantas ameaças no nosso mundo, tantas incertezas, Nós vemos uma falta de autoridade, nós vemos uma falta de moralidade, E o que fazer diante desse cenário, Então, nesse meio, a iniquidade e ao tumulto, Então, qual que é o princípio? O que nos traz paz? Nós estamos passando, pelos tempos das dores. O que pode nos trazer a paz? O nosso texto áureo traz no versículo, capítulo 14, versículo 13. Então, ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras os acompanhem. Então, esse é o nosso texto áureo. Bem-aventurados, aqueles que morrem no Senhor, E nós que ainda não morremos no Senhor, que nós possamos aguardar o arrebatamento firmes com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então, nós vamos estudar Apocalipse capítulo 14. O apóstolo João viu os últimos dias, fios escuros, fatos ruins, calamidades, como em nossos dias, mas também viu aquilo que traria paz aos seguidores do Cordeiro. Então, nós presenciamos calamidades, estamos em tempos de dores e incertezas, mas nós temos que saber que nós vamos ter a paz, porque nós somos seguidores do nosso Cordeiro, Jesus Cristo. Então, cenário: comunhão entre o Cordeiro e os remidos. Apocalipse 14, de 1 a 5. Então, deixa eu fazer a leitura do Apocalipse, capítulo 14, de 1 a 5. Então, eu vi o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele estavam 144.000, que tinham o nome dele e o nome do seu pai escritos nas suas testas. Eu ouvi um som que vinha do céu como o rugir de uma grande cachoeira e o estrondo de um poderoso trovão. Era como o som de um coro acompanhado por harpas.
Este som era um maravilhoso cântico novo entoado diante do trono de Deus, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender este cântico, a não ser estes 144.000 que haviam sido comprados da terra. Porquanto eles se conservaram puros, por não terem tido relações com mulheres, e seguem o Cordeiro por todo lugar aonde ele vai. Foram comprados dentre os homens da terra como uma oferta consagrada a Deus e ao Cordeiro. E não podem ser acusados de nenhuma mentira, são irrepreensíveis. Então, qual era o cenário aqui? A comunhão entre o Cordeiro e os remidos. Então, que local que estava acontecendo? Então, a gente vê no versículo 1. Então, eu vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Então, o local, Monte Sião. Qual que é o objetivo do Cordeiro? Então, é o lugar de encontro de Jesus com os remidos. Personagens e suas características. Então, 14:1. Estavam com ele 144.000, Então, quais são esses personagens? 144.000, E quais são as suas características? Quais são essas características desses personagens? Então, esses 144.000, eles tinham, como característica deles, a obediência, Qual que era a essência dos personagens? A obediência, a veracidade e a pureza, Ao encontrar o Cordeiro lá no Monte Sião, Nós sabemos que o Monte Sião é da onde virá a salvação dos povo que foi oprimido, onde virá a libertação. O Monte Sião é o lugar de habitação de Deus com o seu povo. É no Monte Sião que Deus derramará, e derrama suas bênçãos e garante a nossa vida eterna. É no Monte Sião onde Deus, resgata os seus remidos e onde os seus remidos eles vão voltar felizes, e vão ter uma alegria eterna, E onde nunca mais haverá dor, gemidos e nem tristezas, porque do Monte Sião nós temos a salvação e a libertação do povo, de toda pressão que o povo sofre. E esses personagens, 144.000, as características deles, uma das características era o quê? Ter o nome dele e o nome do seu pai escrito nas suas testas, Não sabemos como vai ser essa imagem, Se vai ser uma tatuagem que Deus vai fazer, uma imagem visível que Deus vai ser, mas estes 144 vão ter o quê? Uma certeza essa, Vai ter o nome do seu pai escrito nas suas testas, Tinha o nome deles e o nome do seu pai escrito nas suas testas, Já foi citado também lá no capítulo 7, versículo 2 a 8, E as características, deles, além de ter esse nome marcado na sua testa, como vai ser a posição desses remidos, Então, eles vão estar junto com Deus lá no Monte Sião, Eles serão separados. A essência dos personagens, então, versículo 4 e 5. Porquanto eles se conservaram puros, Fala que eles não eram acusados de nenhuma mentira, eram irrepreensíveis. Então, a essência desses personagens era o quê? Obediência, veracidade e pureza. Eles não se contaminaram com a idolatria, eles não se contaminaram com a imoralidade, Qual é a característica desses personagens, É sem
pecado nas suas ações, nas suas palavras, nos seus pensamentos, sem mentiras, sem palavras falsas, né? Sem enganos, né? Eles se encontram então irrepreensíveis, né? Imaculados, né? Tinham então palavras, pensamentos, né? Em perfeita harmonia com a vontade de Deus. E como era o louvor ao Senhor? Como que era esse louvor a Deus, né? Então, era forte, né? Era um cântico de livramento, um cântico celestial de quem passou pelo teste e teve a aprovação de Deus. E o que João quer nos ensinar, né? João quer nos ensinar que nós devemos ser verdadeiros adoradores a Deus, né? Que nós devemos buscar a Deus com fidelidade e amor, que nós devemos nos separar e nos entregar para Deus. E nós devemos aprender o significado, né, de sermos cristãos. Ser cristão é seguir a Jesus, né? Nós devemos rejeitar a falsidade, né? Devemos proclamar as obras de Deus, né? Quando Deus comissiona alguém para a sua obra, né, Ele tem um propósito, né? Ele nos selou com o seu Espírito Santo, né? Dando continuidade aqui, o Evangelho eterno, né? Desses seguidores. Então, quem que são os seguidores do Cordeiro, né? Então, nós, seguidores do Cordeiro, nós devemos seguir a Jesus durante a adversidade, durante as tristezas, na alegria, né? Na prosperidade, na perseguição e no triunfo. Nós devemos seguir esse Evangelho eterno. Então, capítulo 14, 6 e 7. Então vi outro anjo voando pelos céus, levando o Evangelho eterno para anunciar àqueles que estão na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, disse ele em alta voz, e louvem a grandeza dele, pois chegou o tempo em que ele vai julgar a humanidade. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e todas as fontes das águas. Então, esse é o nosso Evangelho eterno. Nós devemos pregar as boas novas de Jesus, né? O Evangelho de Deus, ele nunca muda, né? E ele deve ser proclamado a cada geração, né? O Evangelho, ele vai de encontro às nossas necessidades, né? Vai de encontro a cada crise. O Evangelho, ele está presente, né, na história do mundo. E também o versículo 7, ele nos mostra que devemos temer a Deus. Temam a Deus, disse ele em alta voz, né? Então, o anjo está anunciando aqui, né? Temam a Deus. Então, o que é temer a Deus, né? Eu devo temer a Deus. Não devemos temer aos homens, não devemos temer as ameaças desse mundo, né? Não devemos dar glórias a nós mesmos, nós devemos dar, né, glórias a Deus. Não devemos adorar ídolos, dinheiro, né, as ciências, tecnologias. Não devemos ter prazer nessas coisas, mas nós devemos temer a Deus. O que é temer a Deus? Provérbios 8:13 fala que temer o Senhor significa odiar o mal. Então, se nós odiarmos o mal, nós vamos estar temendo a Deus, né?
odiar o mal é odiar o orgulho, a arrogância, né? O mal. Nós temos percebido neste mundo, né? As pessoas tão arrogantes, pessoas tão orgulhosas, pessoas tão cheias de si, que não aceitam ser repreendidas, que não aceitam a palavra de Deus. Pessoas que não temem a Deus. E nós precisamos, enquanto cristãos, temer a Deus. Nós precisamos odiar o mal, nós precisamos, né, manter os nossos lábios, né, imaculados perante o nosso Deus Todo-Poderoso. E ele continua aqui no versículo 7, temei a Deus, né, e deem glória a Deus, né, adorem o grande Criador que fez todas as coisas por seu poder, né, e palavra, né. Então Deus fez todas as coisas através do seu poder e de sua palavra. Então, o que é dar glória a Deus? Como eu posso dar glória a Deus? Eu dou glória a Deus quando eu confesso os meus pecados, quando eu reconheço que eu sou pecadora e que eu preciso da misericórdia de Deus. Eu dou glória a Deus quando eu agradeço, né, por suas bênçãos na minha vida. Eu dou glória a Deus quando eu guardo, quando eu cumpro os seus mandamentos, quando eu aprendo da sua palavra. E 14:8 fala: então um segundo anjo o seguiu pelos céus, dizendo: caiu a Babilônia, a grande cidade, porque ela seduziu as nações do mundo e as fez participar do vinho da sua terrível imoralidade. Então aqui está se referindo aqui à destruição, né? A hora do juízo. Né? O juízo sempre foi anunciado por Jesus, né? Quando Jesus estava aqui na terra, ele já falava do seu juízo, né? E é chegada a hora do seu juízo. Então vamos abrir em Mateus 25, de Mateus capítulo 25, dos versículos 31 a 46. Mas quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles à sua direita: venham, benditos do meu Pai, para o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e vocês deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era um estranho e vocês me convidaram para suas casas. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive doente e vocês cuidaram de mim. Estive na prisão e vocês me visitaram. Então os justos responderam: Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos alguma coisa para beber? Ou como estranho e o socorremos? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na prisão e o visitamos? E o rei lhes dirá: digo a verdade a vocês, quando vocês fizeram isso ao menor desses meus irmãos, estavam fazendo a mim. Então ele se voltará para aqueles que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram nada para beber. Eu fui estranho, vocês me recusam hospedagem.
Eu estive nu e vocês não quiseram vestir-me. Eu estive doente na prisão e não me visitaram. Então eles responderão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, nu, estranho, doente ou na prisão e não nos socorremos? Ele responderá: digo a verdade a vocês, quando se recusaram a socorrer o menor desses meus irmãos, vocês estavam recusando ajuda a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, Deus está falando aqui da destruição, né? Do juízo, do julgamento, né? E Deus tem um tempo definido para o julgamento. E essa destruição aqui, né? Que ele está falando no versículo 8, 14 e 8. Caiu a Babilônia, a grande cidade, né? Então, Babilônia, né? Desde o tempo lá da Torre de Babel, refere-se à confusão, né? Então, ele é um símbolo, né? Adequado para a gente comparar com as diferentes seitas, as doutrinas contraditórias, né? Babilônia também ele é comparado com a mãe das meretrizes. Nós podemos comparar aqui, né? A Babilônia, né? Com aquelas seitas que repudiam a verdade, né? Podemos comparar a Babilônia, né, com as falsas doutrinas que colocam de lado a autoridade da Bíblia, né? E muitas pessoas vão ser, né, extasiadas e maravilhadas, né, com esse poder da Babilônia ainda hoje. Nós temos pessoas que estão sendo iludidas e maravilhadas com esse poder da Babilônia. Mas essa Babilônia, né, vai cair. Caiu a Babilônia. O castigo é reservado para os adoradores da besta, os idólatras. São 14, versículo 9 e 10. E um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: todo aquele que adorar a besta e a estátua dela e receber o seu sinal na testa ou na mão, deve beber do vinho do furor de Deus. Este é derramado sem mistura na taça da ira de Deus. E serão atormentados com o fogo e enxofre incandescente, na presença dos santos anjos do Cordeiro. Então aqui o anjo, né, ele está falando, né, o que está reservado para os adoradores, né? Então, o que vai ser reservado para eles? Serão atormentados com fogo e enxofre incandescente, né? Então, esse anjo está falando, né, um alerta, né, contra a adoração, né, da besta, né? Então, as pessoas que durante a tribulação aceitarem essa marca da besta, né, eles vão estar adorando a essa besta, né, e eles não vão ser considerados verdadeiros adoradores de Cristo, né, quando eles receberem esse sinal da besta, né, e a ira de Deus, né, vai pesar, né, sobre aqueles que ouvirem, né, e não quiserem receber o aviso, aqueles que não quiserem receber a Jesus. E Apocalipse 14, de 14 a 20, fala que será a segunda vinda de Cristo para a colheita dos justos. Então vamos ver aqui. Vou voltar um pouquinho aqui a partir do 12. Que isso anime o povo de Deus a suportar com perseverança cada provação e perseguição, porque os santos deles são os que até o fim permanecem firmes na obediência às suas ordens e permanecem fiéis a Jesus. Eu ouvi uma voz no céu dizendo: ponha isto por escrito. Finalmente chegou o tempo dos seus mártires entrarem na plena recompensa deles. Sim, diz o Espírito.
eles são verdadeiramente felizes, pois agora descansarão de todas as suas fadigas e provações, porque as suas obras os acompanharão. Então o cenário mudou e vi uma nuvem branca, e assentado nela estava alguém que se parecia com o Filho do Homem, com uma coroa de ouro maciço na cabeça e uma foice afiada na mão. Nisso um outro anjo veio do templo e bradou em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem: comece a usar a foice, porque chegou o tempo de ceifar, pois a colheita está madura na terra. Portanto, aquele que estava sentado na nuvem passou a foice pela terra e fez a colheita. Depois, outro anjo saiu do templo dos céus, e este também tinha uma foice afiada. Nesse exato momento, um outro anjo que tem poder sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz ao anjo com a foice afiada: utilize agora a sua foice afiada para cortar os cachos de uvas da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. Assim foi que o anjo passou a foice pela terra e encheu de uvas o grande lagar da ira de Deus. E as uvas foram esmagadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar numa torrente de cerca de 300 quilômetros de comprimento, que equivale no grego a 1.600 estádios, e chegava até as rédeas dos cavalos. Então, nós devemos permanecer firmes, né? No versículo 12 fala, né, que nós devemos permanecer firmes na nossa fé, que nós, né, devemos suportar com perseverança cada provação e perseguição que nós passamos. E o juízo ele vai ser exercido diante da escolha de cada um, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, nós sabemos que haverá os marcados, né, que vão ter a marca da besta. E qual será o destino deles? Tormento, destruição. Mas nós também temos, né, os selados. Nós que somos selados, né, nosso destino vai ser o descanso eterno, né? Nós que somos selados porque nós temos a proteção e pertencimento a Jesus, que nos lavou e nos purificou com seu sangue poderoso. Ele nos resgatou para nos dar a vida eterna. Que amor grandioso! Então, né, nós temos que estar pensando na humanidade só dois grupos, né? Os grupos dos salvos e dos perdidos. Que grupo você quer ficar? Qual o sentimento que invade o seu coração por fazer parte do grupo dos salvos e fazer parte dessa colheita, né? Um sentimento de agradecimento a Deus, que mandou seu único filho Jesus para morrer, para trazer a salvação, né? Então, verdade, né, para ser partilhada. Qual o efeito que a visão da comunhão entre o Cordeiro e os remidos causou em sua vida, né? Então, é bom saber, né, que Jesus ele está pronto, né, para nos perdoar e para nos purificar de todos os nossos pecados e de toda a nossa injustiça, né? Então, nós devemos consagrar as nossas vidas para Deus, né? E Deus, ele quer nos usar na sua obra. Você já passou por algum momento de tribulação? Passamos por um momento de tribulação, mas nós, nesses momentos de tribulação, devemos estar firmes na nossa rocha, né? Os momentos de tribulação é o momento que nós devemos descansar debaixo das asas de Deus, saber que Ele está nos ajudando. Essa deve ser a nossa atitude de oração, de comunhão com Deus.
o Senhor revela a João a sua atuação de juízo como encorajamento para os crentes perseguidos. De que maneira isso aplica a sua vida? Então, que embora nós já percebemos que estamos passando pelos princípios das dores, né? Então, que nós temos perseguição, nós vemos injustiça nesse mundo, né? Mas nós devemos, né, crer, né, que Jesus veio para nos libertar, né? E Ele quer que a sua igreja permaneça firme. Jesus quer que a sua igreja, ela se levante, né? A igreja, chamado da igreja, é se levantar, né, contra esse sistema do mundo, né? Não devemos ser submissos às autoridades, mas nós devemos, né, nos levantar quando eles vão contra os princípios da palavra de Deus, quando eles quebram as leis, né? E quando eles vão contra o Evangelho de Deus, como nós temos percebidos, né, nesses dias. E para isso, né, Deus quer nos usar. Então, nós devemos nos colocar à disposição de Deus, para que Deus, né, nos use. E o maior investimento que nós podemos fazer nesses dias é investir no reino de Deus, investir em missões. Devemos investir o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos talentos, né, para ganhar pessoas, almas para Jesus, né? Deus nunca vai retirar a mão dos seus filhos. Deus sempre vai estar dispondo da sua graça e de sua misericórdia para aquele pecador que se arrepende. Então, virtude aprendida. Escrever um princípio que possa trazer paz em meio à iniquidade. O que traz paz para você ao meio da iniquidade? O que traz paz nesses dias para você durante todo esse tumulto que nós temos presenciado no mundo? Então, meus queridos, que nós possamos, né, nesses dias, né, continuar acreditando, né, na revelação que João nos trouxe, que Jesus, ele foi para os céus, mas ele virá nos buscar. Nós devemos acreditar e crer na vida eterna e que mesmo nesses últimos dias, né, com fatos ruins, com calamidades, que nós possamos seguir em paz naquele que nos tem trazido paz, naquele que tem aquietado a nossa alma. E o único que pode aquietar a nossa alma é Jesus. E que nós possamos, nesses dias, seguir firmes e constantes para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Então vamos estar orando. Amado Deus, muito obrigado porque nós aguardamos, Senhor Jesus. Nós aguardamos estar contigo, Senhor, para te adorar e para te louvar, Senhor. E enquanto nós estamos aqui, que nós possamos ser adoradores que agradem a Ti, ó Deus. Que nós possamos ser adoradores verdadeiros, ó Pai. Que o Senhor nos revista com o poder do Seu Espírito Santo. E que Seu Espírito Santo controle o nosso falar, o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Para que nós possamos, ó Pai, nos manter irrepreensíveis e imaculados diante da Sua presença, Senhor. Lava-nos, Senhor Jesus, de toda a imoralidade. Lava-nos, Senhor Jesus, de toda a palavra torpe, de toda mentira, de toda infidelidade que muitas vezes temos, ó Pai, cometido, Senhor. Lava-nos, ó Pai, nos purifica, ó Pai.
Nós sabemos, ó Pai, que sozinho nós não podemos nada e que nós dependemos, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, Senhor. E nós sabemos que o Seu amor por nós é imenso e é grande. E o Senhor nos acolhe, o Senhor sempre está pronto para nos perdoar e para nos purificar. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela salvação. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu na cruz para libertar a minha vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor me libertou dos meus pecados, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque eu aceito a Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Amém, irmãos. Continuemos seguindo na fé, né? E na fé do nosso Cordeiro Jesus, que nos dá a verdadeira paz. Amém.